Você está em busca agora de começar a se conectar e entender a parte prática da espiritualidade, que é a tal mediunidade. E muitas vezes a gente tem muitos recursos que se manifestam à nossa volta, dentro da religião, técnicas, dinâmicas, movimentos, seja lá como for. É muita coisa, muita teoria, mas como de fato isso se desenvolve em você é a parte mais importante. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre espiritualidade, independência espiritual, autoconhecimento, convido você a se inscrever nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque semanalmente nós trazemos vídeos sobre este tema, sobre esse conteúdo e, é claro, explorando a espiritualidade de forma livre, consciente. E para você que não me conhece, eu me chamo Daniel Pagliari, sou terapeuta, psicopictógrafo e venho ajudando diversas pessoas com diferentes histórias que já tiveram processo delas de autoconhecimento junto do propósito da espiritualidade. E o meu objetivo aqui é desmistificar e trazer de fato como se manifesta isso na sua vida. Para começo de conversa, eu quero que você, em primeiro ponto, deixe de lado um pouco tudo o que você conhece e entende sobre mediunidade. Por quê? Quero trazer uma abordagem nova para você compreender de forma limpa, de fato, como a mediunidade se desenvolve em você. E vamos começar aqui pelo princípio de fato. Mediunidade é um fenômeno que se desenvolve do contato com a mediunidade, mas onde existe alguém intermediando campos. Intermediar é você pegar a informação de um polo e levar para o outro, correto? Se você muitas vezes já tem essa conexão, sente algumas coisas, tem sonho, desdobra, tá vendo coisa, tá sentindo coisas novas, isso não quer dizer necessariamente que é a mediunidade. Isso é sensibilidade. A mediunidade é isso que você traz com finalidade. Não é simplesmente você se conectar e, poxa, eu tô vendo isso e aquilo. Muito pelo contrário, você traz todas essas informações com um serviço por trás. E esse serviço pode acontecer de diversas formas. O ato da mediunidade em si não está voltado simplesmente para a conexão espiritual, mas é quando você capta essa mensagem, entrega de fato para alguém, para alguma finalidade, algo que diz respeito ao serviço que você está prestando. Entendido isso? Então vamos para o próximo passo. Eu estou falando tudo isso porque é muito comum as pessoas viverem uma vida nessa crença de que, poxa, eu sou médium, como é que desenvolve e tudo mais, e tem muitas coisas acontecendo por trás e você acredita que, poxa, é assim, ponto final. Muito pelo contrário, toda mediunidade ela tem uma finalidade, ela tem um porquê de estar com você. E isso tudo diz muito mais sobre a forma como você se conecta do que a técnica em si. E hoje eu quero passar algo muito diferente. Mediunidade não é uma técnica, mas sim uma lição de amor. De acordo com a mecânica quântica, é muito comum eles estudarem os corpos sutis e dividirem todo esse condomínio espiritual em 6 corpos sutis e um físico, que é o veículo de manifestação do espírito. E um dos corpos sutis principais, que é o corpo número 3, o corpo astral no caso, tem a finalidade de ser o formato, a matriz perfeita da manifestação daquela alma na matéria. E todas as informações que você tem para trazer e agregar na sua jornada, os problemas que você vai passar, está tudo impresso no corpo astral. E esse corpo astral é o que de fato sente as emoções. Quando você chora, não é o corpo físico. O corpo físico está refletindo o que o corpo astral está sentindo, entende? E quem traz todas essas informações do astral, do corpo que habita a 4ª dimensão, tão dita por aí, é de fato o duplo etérico. Ou seja, tudo aquilo que você sente, muitas vezes numa canalização, sabe? Quando você se conecta espiritualmente, estou generalizando a forma como você se conecta do seu jeito, ok? Quem traz essa sensação também, quem facilita essa conexão, é esse corpo número 2, o duplo etérico. Muitas vezes as pessoas utilizam de substâncias para muitas vezes acessar o estado alterado de consciência, e o corpo que realmente sente isso e manifesta todas essas informações que você vê durante o processo é o duplo etérico. Eu quero que você entenda com mais profundidade essa parte da anatomia espiritual, tudo aquilo que compõe a sua existência, não apenas no corpo físico, mas muito além. Porque você sabe que de fato tudo isso está conectado e o nosso corpo físico não é de fato o veículo que manifesta a mediunidade. Tem muitas coisas por trás. E para a gente compreender de fato como a mediunidade existe, como ela se manifesta, a gente tem que entender um conceito de mecânica quântica que é 3ª, 4ª e 5ª dimensão. Vamos com calma que eu vou te explicar tudo. Qualquer dúvida, volta o vídeo e assiste novamente, porque é fácil de compreender.
É só olhar da forma correta. E é claro, fazer o que eu te pedi no começo do vídeo. Esvazia um pouco a cabeça. Terceira dimensão, que a gente conhece, matéria, tudo que tem altura, comprimento, tudo aquilo que realmente existe, né, que o corpo físico toca, a matéria, a fisicalidade em si, correto? Quarta dimensão é o mundo astral, ou mundo dos pensamentos. Aí já não existe largura, comprimento e altura, muito pelo contrário. Aqui é um plano vasto, onde nem o tempo e o espaço existem. Olha agora, fecha os olhos aí e pensa a última vez que você foi na praia. Lembra, a última vez, quando foi? Fecha os olhos e se enxerga ali, o que você observa? Tá vendo que você consegue observar como estava o tempo, as pessoas que estavam à sua volta, a roupa que você estava vestindo? Se você se concentrar, você consegue até sentir o cheiro do mar, o barulho das árvores balançando com o vento, ou o próprio vento tocando o seu rosto. Essa é a quarta dimensão. Perceba que você está acessando uma memória do passado e trazendo para o agora. É o que a gente, muitas vezes as pessoas podem falar viagem no tempo, não é o conceito que a gente está trazendo aqui. Mas você percebe esse ponto de tempo e espaço, você está trazendo algo do passado para o agora. E parte do campo astral é onde existe a vivência, a manifestação dos arquétipos que nós conhecemos como diferentes entidades, mentores, mestres ascensionados, caboclos, exus, ciganos, mestres do Oriente. Todas essas egrégoras compõem a existência como espírito, elas adotam de uma roupagem que diz respeito àquilo que você enxerga e se conecta, de fato, com o que é sagrado para você. Então é nessa dimensão que eles plasmam essa figura. É aquilo que você enxerga e é onde acontece a tal da tela mental, meu querido. Quem nunca ouviu falar na tela mental? A mediunidade acontece também aí nesse campo. Você tá vendo? Com uma prática simples, meu querido, você foi capaz de voltar no tempo. Você só se recordou de uma coisa que aconteceu no seu passado e você trouxe uma memória no tempo e espaço. Simples. No astral, tudo é no agora. E aí nós acessamos a quinta dimensão, que é tão comentada. Tem gente que fala que a gente já está na quinta dimensão, que a gente ainda vai entrar para a quinta dimensão e a transição planetária, a nova era. Meu querido, você tem que ter uma coisa, a quinta dimensão ela nós não estamos acessando. Se a gente ainda não acessasse a quinta dimensão, a gente nem vivo estaria. Por quê? Parte desse conceito que eu te expliquei de corpos sutis, muitos dos seus corpos sutis habitam essa quinta dimensão que eu vou explicar. E se a gente não está acessando a quinta dimensão, a gente nem vivo estaria, entende? Então, vamos começar pelo princípio. A quinta dimensão, de uma forma mais simples, é a dimensão do sentir. Uma coisa, perceba, é você se conectar com uma memória do passado e lembrar. Outra coisa é você acessar essa memória e sentir o que aconteceu lá. Volta novamente na praia, a última vez que você foi. Comece a sentir o calor do sol, se estava chovendo, sente o cheiro das coisas, sente a sensação do seu corpo nesse lugar. Tá vendo só? A dimensão, que é conhecida como quinta, é a que traz de fato o teor energético, o teor da questão que você está canalizando. Basicamente, a forma mais simples da gente compreender a estrutura de manifestação da mediunidade. Quando a gente entende esse conceito, é onde a gente começa a voltar e entender que todos esses rótulos que são colocados no campo da mediunidade, como por exemplo, mediunidade e clarividência, mediunidade e psicografia, mediunidade e incorporação, mediunidade e projeção astral, desdobramento, enfim, tem vários outros nomes. Mas tudo começa nessa fórmula básica de existência. Você entrou num lugar, você nunca foi ou até já foi nesse lugar, não conhece muito bem ou até conhece bem, mas de repente você sente uma sensação muito estranha, sabe? Você não sabe explicar, mas você sabe que tem alguma coisa errada nesse lugar, entende? Isso que você está captando diz respeito ao campo que habita à sua volta naquele local específico. A gente não precisa entender se é uma energia assim, assada. O mais importante é entender que você captou alguma coisa. Fala aí, quando você era criança, que sua mãe ou seu pai entrava para dar bronca e não falava nada, aí você já falava aqui dentro de você, ixi, lascou, alguma coisa aconteceu. Quem nunca passou por isso? Isso em específico eu não estou colocando como mediunidade, mas eu quero que você perceba o fenômeno da captação, entende? Não existe nada que manifeste ali o que está acontecendo de fato, mas você sente que algo pode acontecer ou já está acontecendo, entende? Quero que você se prenda neste lugar. Todo tipo de manifestação mediúnica começa nesse campo também.
Eu quero que vocês se recordem no Livro dos Espíritos. Allan Kardec coloca uma sentença que é maravilhosa. Ele pergunta para os espíritos, né? E diz assim: olha, quanto da espiritualidade de fato conduz a nossa existência? Quanto vocês interferem no nosso livre-arbítrio, né? E aí o espírito responde para Allan Kardec: vocês sofrem influência da espiritualidade muito além do que vocês possam imaginar. Entende? Então, muitas vezes, tudo isso que compõe o campo espiritual não precisa ser necessariamente voltado para esse campo místico, esse campo voltado para, nossa, eu tenho que ver a coisa. Muito pelo contrário, tudo começa no sentir. A gente vê uma coisa muitas vezes que a gente sente, ou a gente vê na tela mental, a gente não vê nada, mas a gente sente. Isso é o que importa. A espiritualidade atua de forma prática. Para ela não interessa se de fato manifestar o obsessor ou o mentor vai de fato preencher a sua vida. O que de fato interessa é entender o teor que habita por trás dessa manifestação. Ou seja, sentiu algo estranho, meu querido? Em primeiro lugar, feche os olhos, respire. Nada de concentração ou meditação. Respira, traz isso para você. Trouxe? Legal. Entenda, é bom ou é ruim? A espiritualidade é 880. Não existe essa coisa de mais ou menos, não. Ou é bom ou é ruim. Se for ruim, meu querido, tome força e simplesmente não deixe que isso penetre no seu campo. Como é que eu posso fazer isso, Daniel? Traz isso para você de fato. Sente essa sensação. Toma o seu poder, ok? Você pode bater palma, vai para lá, faz o que você quiser, mas tire você dessa frequência, porque é um rádio. E você entrou numa frequência, está captando aquela informação. E se for boa a sensação que você captou? Intensifique. Simples. Aquilo que é bom nós abraçamos também, trazemos para perto. Dito isso, ficou claro os conceitos principais, o fenômeno da movimentação mediúnica? Então, meu querido, prenda-se nisso por enquanto. E agora eu quero trazer exatamente todos esses campos e ferramentas da mediunidade. Como eu falei para vocês, desdobramento, incorporação, psicografia, clarividência, tudo isso. Vamos entender na prática como esses campos se manifestam na sua vida e como você também pode aplicar na sua jornada? Primeiro de tudo, o que é o fenômeno da incorporação? Incorporar, em primeiro lugar, a pessoa sente aquela energia. Quando ela sente, ela abre esse campo, ou seja, ela permite, né, a chegada disso. Quando ela incorpora isso, não é de fato a possessão. Isso não é desse jeito como a gente vê nos filmes e tudo mais, muito pelo contrário. Mas a pessoa deixa que aquela sensação venha até ela. Então vamos supor que é um mentor espiritual dela. Quando ela traz, tudo que ela manifesta não é o que de fato ela sente, mas a mediunidade da incorporação é muito mais uma interpretação desse sentido. Então tudo isso que a gente sente não tem como categorizar, isso que eu tô sentindo é raiva, é amor, é ódio. Descreve amor para mim, meu querido. Não tem como, entende? Mas diante dessa interpretação, o médium vai trazer e vai manifestar. E quanto mais conectado com esse sentir ele estiver, mais próximo dessa entidade ele estará, ou seja, mais fiel é essa conexão, entende? Por isso que em muitas religiões, eu não estou falando só da Umbanda, muito pelo contrário, eu estou falando de muitas religiões mesmo, como o hinduísmo, o kardecismo, até em alguns conceitos do xamanismo, quando um espírito incorpora, você vê que ele chega de um jeito pré-determinado. Muito comum a Umbanda, quando o caboclo chega, bate no peito. Quando o Exu chega, ele torce o braço. Quando incorpora uma entidade baiana, ela bota a mão na cintura. Isso são pontos de arquétipo. Entende? Arquétipo diz respeito ao que de fato aquela entidade é, o que ela está manifestando. Ou seja, se ela é uma baiana, se ela é um Exu, se ela é um caboclo. Mediante a essa manifestação, nós entendemos qual grupo ele se encaixa. Só isso. Então a incorporação é muito mais a canalização desse sentir, a abertura para esse sentir e o sentir a nível de o pensamento do médium elaborar aquilo que ele está captando. Entende? Não tem dificuldade. Muitas vezes a gente acredita que a incorporação, como o próprio nome diz, né, que é um nome forte, é chocante o nome, tem que ser sincero, incorporar, ou seja, algo entrar para o corpo, mas não é bem assim que se manifesta e funciona. É mais importante a gente entender que, como eu falei no começo,
tudo nada mais é do que intermediar dois campos. Eu posso muito bem também simplesmente fechar os olhos, sentir a presença aqui de algum mentor e quando eu respiro fundo eu manifesto essas informações do jeito que eu senti ali aquela aproximação e um abraço, parece, algo amoroso, carinhoso. Fale para a pessoa isso, pronto. Isso não deixa de ser também uma incorporação, uma psicofonia, seja lá como você queira chamar. Então, muito importante, todos esses princípios se encaixam perfeitamente com cada uma das mediunidades. Porque independente do nome que você escolha, na sua técnica, na sua religião, tudo isso começa nesse princípio, sentir, elaborar mentalmente e manifestar. E é claro, dar finalidade para isso. Aí sim, eu estou trabalhando, estou manifestando o que é de fato a mediunidade. E Daniel, você falou no começo do vídeo que a mediunidade diz respeito a uma lição de amor? O que isso quer dizer? Muitas pessoas vivem uma vida onde elas são muito reprimidas diante do sentir delas, ou seja, uma família que fala para ela não chora, não interessa o que você está pensando, não interessa o que você pensa, você é uma criança, você é isso, é aquilo, e isso muitas vezes perpetua na vida dela. Então é muito importante a gente entender uma coisa, saiba que se você tem dificuldade no fenômeno mediunidade, muitas vezes não é algo que você não está aberto e você não pode desenvolver. Muitas vezes tem muitas questões da forma como você se expressa. E quando nós nos abrimos para entender a forma como nós nos expressamos, colocamos nossa mensagem para fora, meu querido, a mediunidade deixa de ser esse campo tão utilizado e apenas colocado pelas religiões e começa de fato a manifestar aquilo que habita nesse universo que você compõe e não deixa de ser também. Entende onde eu estou querendo chegar? Então se você quer em primeiro lugar desenvolver sua mediunidade, conhecer como isso tudo se manifesta na sua vida, ao invés de buscar a religião em si, buscar uma técnica em si, é importante você voltar para você. Voltou para você, entenda, eu sou fiel com aquilo que eu sinto, eu sou fiel com aquilo que eu manifesto, aquilo que eu sinto eu ponho para fora de fato. Isso é muito importante para espíritos de luz se aproximarem, a sua sinceridade. Entende onde eu quero chegar quando eu falo lição de amor e não técnica em si? Acima de tudo é importante que você entenda que religião não deixa de ser uma ferramenta. Técnicas, escolas iniciáticas, seja lá o que for, também são ferramentas. Mas não se apegue na forma como os outros colocam que você deva incorporar, deva desdobrar, Não. Espiritualidade, meu querido, não deixa de ser algo que habita a sua existência. Você tem medo de espírito? Então, meu querido, você devia ter medo de ir no banheiro todo dia e tomar um banho ou escovar os dentes, né? Porque quando você se olha no espelho, meu querido, sabe o que você está vendo? Um espírito, porque você é um, entende? A única diferença é que você está neste veículo de carne. Não tem dificuldade. Mediunidade é algo simples, é algo prático. Eu vou deixar uma frase aqui para você entender, uma frase muito dita na gastronomia, que ela de fato compõe algo muito mais profundo na culinária, que é o quê? Quanto mais você manipula um alimento, menos você tem aquele alimento. Quanto mais você pega, por exemplo, um peixe, e aí você quer marinar, aí você quer deixar de um dia para o outro marinando aquele negócio, aí você quer cortar, você quer descamar, você quer temperar com um tempero específico, você quer deixar no forno 24 horas, tudo mais. O sabor das coisas, o teor das coisas está no jeito que elas são. É importante a gente respeitar isso. E com a espiritualidade é a mesma coisa. Nós muitas vezes enfeitamos as nossas práticas com vela, com meditação, com a técnica de não sei quem, tem que ser com aquela roupa específica. Isso é muito importante. Mas sempre questione por que eu estou fazendo desse jeito. Questione e questione. E esteja aberto para aquilo que de fato condiz com a sua verdade. Mais nada. Se esse vídeo, essa mensagem toda fez sentido para você, peço novamente para que você se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe aqui embaixo nos comentários, é muito importante para mim. Como é o contato seu com a mediunidade, com esse fenômeno? Explica aqui abaixo que eu quero entender como você manifesta tudo isso e quem sabe eu também possa te ajudar com esse processo e, é claro, eu quero conhecer a sua história também, meu querido. E eu deixo aqui um convite, vou deixar aqui no link da inscrição, no link da legenda do vídeo,
o nosso site do grupo de desenvolvimento mediúnico online. É um grupo aberto, quem tiver interesse em conhecer mais, saber como funciona, entre, acesse e participe. É uma forma de você se conectar também. Nada de dogma, nada de misticismo, a ciência, a filosofia e, acima de tudo, a sua autonomia, a forma como você enxerga o mundo, a espiritualidade e o universo.